Bom, pessoal, a gente vai, nessa videoaula, falar a respeito desse material que eu encaminhei para vocês, da fisiologia dos pares de nervos cranianos mais relevantes para o odonto, onde a gente vai trabalhar o quinto, o sétimo par, a gente vai trabalhar também o nono, o décimo primeiro e 12º pares de nervos cranianos, onde a gente vai fazer Nesse primeiro momento, a gente vai destacar as funções desses pares de nervos cranianos e depois a gente vai destacar a correlação com aquelas principais vias aferentes, tanto gerais e especiais, quanto com o sistema estomatognático. A gente vai, de uma maneira didática, dividir essas três partes e depois a gente vai fazer uma interação dessa atuação funcional desses pares de nervos cranianos em cima do sistema estomatognático e de que forma a gente vai dar uma relevância para a odontologia das principais vias aferentes, tanto gerais quanto as vias aferentes especiais, ok? Bom, então a gente vai começar, pessoal, falando da fisiologia, da neurofisiologia do quinto par de nervo craniano, que é o nervo trigêmeo, ok? Bom, pessoal, só relembrando, a gente tem que saber das funções de cada um desses pares de nervos cranianos. Sabendo das funções desses pares de nervos cranianos, a gente vai correlacionar com essas vias aferentes e com o sistema estomatognático, beleza? Bom, então a gente vai destacar o nervo trigêmeo. Ele é um nervo misto, ele tem um componente sensitivo, que é a grande parte do nervo trigêmeo, e um componente motor. E ele se divide em três ramos, pessoal. A gente tem o ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. O ramo maxilar, ele penetra no crânio pelo forame redondo, e o ramo mandibular, ele penetra no crânio pelo forame oval, certo? O ramo maxilar e o ramo mandibular são os de maiores relevância para a odontologia, ok? E a raiz motora do nervo trigêmeo ele vai acompanhar o ramo mandibular, ok? Como vocês podem verificar nesse material de suporte que eu mandei para vocês estarem acompanhando. Isso serve de roteiro, tá, pessoal? Para vocês estarem aprofundando o assunto dos livros textos, beleza? Bom, então vamos lá. Qual que é a função do nervo trigêmeo? Como eu disse a vocês, ele é um nervo misto. Ele tem um componente sensitivo e ele tem um componente motor, ok? Pois bem, vamos lá. Componente sensitivo, ele é aferente, pessoal. Quando a gente fala de sensitivo, a gente está falando de informações aferentes, que conduzem a informação captada pelo receptor até o sistema nervoso central. Então, aferente somático geral. Bom, ele capta informações de temperatura, dor, pressão e tato da face. De 90% da cabeça, a captação de informações de temperatura, de dor, pressão e tato é captada por receptores localizados em diferentes regiões da face e conduzidas pela porção sensitiva do quinto par de nervo craniano. E tem também a parte da propriocepção, pessoal, impulsos oriundos dos músculos mastigatórios. Quais são os músculos mastigatórios? Temporal, masseter, pterigóide lateral e pterigóide medial. E a articulação temporomandibular. Sim, a ATM contém proprioceptores, indicando informações de posição dos diferentes elementos que compõem a articulação, posição relativa dos elementos estáticos e dinâmicos do sistema estomatognático. Lá na propriocepção, lá nos músculos mastigatórios, tem proprioceptores, os fusos musculares que indicam o grau de estiramento desses músculos. O órgão tendinoso de Golgi, que indica o grau de tensão nesses músculos. Então, informações proprioceptivas conduzidas pela porção sensitiva aferente somática geral do quinto par de nervo craniano, ok? Bom, essa propriocepção ela está intrinsecamente relacionada com o sistema estomatognático que nós vimos na aula passada. Então, é extremamente importante que vocês façam uma revisão lá do sistema estomatognático, da constituição desse sistema, bem como das principais funções do mesmo, ok? Bom, a gente tem a parte eferente visceral especial, que é a raiz motora do quinto par de nervo craniano, relacionado com a mastigação, pessoal, ou seja, os músculos da mastigação, o temporal, masseter, a parte superficial e profunda do masseter, o pterigóide lateral e medial. A gente tem também um músculo supraioideo, que é o miloioideo.
a gente tem o ventre anterior do digástrico. Todos esses músculos fazem parte do sistema estomatognático. E a excitação desses músculos se dá pela parte motora do nervo trigêmeo, do quinto par de nervo craniano, ok? Essa junção neural com o músculo, que é a junção neuromuscular, que vocês viram lá na fisiologia básica, é interessante vocês realizar uma breve revisão do mesmo, certo? Aqui na fisiologia aplicada a gente não vai voltar nesse assunto de junção neuromuscular não, certo? Pois bem, pessoal, no slide, nesse material de suporte que eu tenho disponibilizei para vocês, mostra o gânglio de Gasser ou gânglio trigeminal e as três divisões distais do nervo trigêmeo, que é o ramo oftálmico, que a gente não vai destacar aqui para odonto. A gente tem o ramo maxilar e o ramo mandibular. E desses ramos maxilares e mandibulares, a gente tem várias divisões, certo? Que são de interesse para a odonto, ok? Bom, em relação às divisões do nervo maxilar e mandibular, a gente vai destacar alguns aqui para odonto. No caso do nervo maxilar, pessoal, a gente vai destacar os nervos nasopalatino, palatino maior e o alveolar superior e posterior. Logicamente, a gente tem os nervos alveolares superiores anteriores e os nervos alveolares superiores médios, que são responsáveis pela inervação de toda a estrutura dentária localizada na arcada dentária superior, responsáveis pela propriocepção dos ligamentos periodontais, pela propriocepção dental, informações, sensibilidade somática geral, tato, temperatura, certo? A gente tem também o nervo palatino menor, a gente tem os ramos alveolares anteriores, médios e posteriores, todos eles oriundos de ramificações do nervo maxilar. Por que é importante saber isso, pessoal? Por conta da anestesia que vai ser realizada em alguns desses nervos para poder suprimir algum tipo de sensibilidade térmico-dolorosa dos dentes, de algum procedimento que vai ser efetuado em um desses dentes inervados por um desses ramos do nervo maxilar. Se existe a necessidade de suprimir dor, por exemplo, nos molares, nos pré-molares, então a necessidade de anestesiar, por exemplo, o nervo alveolar superior e posterior, que são responsáveis pela inervação dos molares e até do primeiro molar. Então, daí a importância de se conhecer essas ramificações, essas subdivisões dos nervos maxilares, né, por meio de um bloqueio regional, troncular, que vocês vão aprender com mais propriedade nas aulas de anestesiologia, ok? Agora, em termos de nervo mandibular, pessoal, as principais ramificações, a gente tem o nervo bucal, que é responsável pela inervação da gengiva, da face vestibular dos molares inferiores. A gente tem o nervo lingual, né, que é responsável pela inervação sensitiva das glândulas sublinguais, submandibulares. Ele é responsável pela sensibilidade somática geral dos 2/3 anteriores da língua. A gengiva lingual, ou seja, a parte da gengiva voltada para a língua. A gente tem também o nervo alveolar inferior, responsável pela inervação dos molares, dos pré-molares. A gente tem também a inervação do músculo miloioide por meio do nervo miloioide, que é uma ramificação também do nervo mandibular. A gente tem os nervos incisivos, responsáveis pela inervação dos dentes incisivos, dos caninos. A gente tem o nervo mentual, que é responsável pela inervação da gengiva vestibular voltada para o vestíbulo da cavidade oral. A gente tem também ainda inervados pelo nervo incisivo, os incisivos centrais, laterais, caninos e premolares, ou seja, boa parte dos dentes localizados na arcada dentária inferior. Qual que é a importância também, pessoal, de saber essas ramificações dos nervos mandibulares, que é uma ramificação do nervo trigêmeo? A aplicação anestésica, se ela for feita de uma forma inadequada, ou seja, se ela for feita de uma maneira na qual você
possa comprometer a integridade anatômica desse nervo e, logicamente, comprometer a integridade funcional, você pode comprometer uma série de estruturas inervadas por esses nervos. Por exemplo, se vocês necrosarem o nervo lingual é responsável pela inervação da glândula submandibular e sublingual. A salivação desse indivíduo vai ficar comprometida. Não de uma forma, isso vai depender também do grau de lesão dessas estruturas. A sensibilidade somática dos 2/3 anteriores da língua, ou seja, temperatura, tato, a pressão, de uma forma geral, ela vai ficar comprometida. Então, daí a importância da gente conhecer a parte funcional e as ramificações das principais ramificações dos nervos, tanto maxilar, dos ramos, tanto maxilar quanto os mandibulares, certo? Bom, em termos então de nervo trigêmeo, é o que a gente tinha para poder destacar. Agora a gente vai para o 7º par de nervo craniano, que é o nervo facial. Bom, é um nervo que ele emerge lá do tronco cerebral, numa estrutura do sulco bulbo pontino, certo? Ele vai penetrar o meato acústico interno e juntamente com o 8º par, que é o vestíbulo coclear, ele vai penetrar no canal do nervo facial, que é uma parte que se localiza na parte petrosa do osso temporal. E ele vai se curvar para trás. Essa curvatura ela vai formar uma estrutura chamada joelho. E joelho é delimitado anatomicamente por genículo, né? Então a gente vai ter um genículo do nervo facial, que é essa curvatura do nervo facial para trás. Depois dessa curvatura, ele vai para baixo e emerge do crânio pelo forame estilomastoide, onde ele vai atravessar a parótida e não vai emitir nenhum ramo, tá? Ele atravessa a glândula parótida e vai emitir diversos ramos para os músculos da mímica, certo? O músculo estiloioideu e o músculo digástrico ventre posterior. Todas essas estruturas fazem parte do sistema estomatognático. Só relembrando, o músculo digástrico ventre anterior é inervado pelo nervo trigêmeo. Já o ventre posterior do digástrico é inervado pelo nervo facial, certo? Bom, o nervo facial, ou seja, o 7º par de nervo craniano, assim como o trigêmeo, ele é um nervo misto. Ele tem um componente sensitivo e um componente motor. O componente motor é o nervo facial propriamente dito. E a raiz sensitiva ela é conhecida como nervo intermédio. Então é importante que vocês saibam essas duas denominações do nervo facial, ok? Bom, pessoal, o nervo facial propriamente dito, ele é responsável pela função eferente visceral especial, ou seja, pela inervação dos músculos da mímica facial. Então, se tiver algum dano, pessoal, nessa estrutura do nervo facial, o indivíduo ele vai ficar com a mímica comprometida, certo? Quais são esses músculos da mímica, pessoal? O zigomático, o prócero, orbicular do olho, músculo nasal, bucinador, enfim. Esses são os músculos da mímica, ok? Músculos utilizados para diferentes expressões faciais, certinho? Bom, e a gente tem o nervo intermédio, que é responsável pela aferência visceral especial. Ele responde pela gustação dos 2/3 anteriores da língua. Veja bem, pessoal, a gente não confundir, tá? A função lá do nervo lingual, que é uma ramificação do nervo trigêmeo que a gente acabou de ver. O nervo lingual, que é uma ramificação do mandibular, que é um ramo do trigêmeo, ele é responsável pela sensibilidade somática geral dos 2/3 anteriores da língua, ou seja, responde por temperatura, por pressão, pelo tato da língua. Agora, a parte gustativa dos 2/3 anteriores fica a cargo da raiz sensitiva do nervo intermédio do nervo facial, certo? Então, lesão, pessoal, no nervo intermédio por um procedimento odontológico inadvertido pode comprometer a gustação dos 2/3 anteriores da língua desse indivíduo. E a gente viu nas vias aferentes especiais, na aula de vias aferentes especiais, que os 2/3 anteriores da língua é responsável por captar os sabores de doce, azedo, amargo, umami. Boa parte da captação dos sabores são captados nessas regiões anteriores da língua. Então,
prejuízo significativo na parte gustatória se houver danos nessa parte sensitiva do nervo intermédio, ok? Bom, pessoal, essa gustação, né, ela faz parte também do sistema estomatognático, mas da parte da estomatoestesia. É interessante que vocês relembrem esses termos lá da aula de sistema estomatognático. A parte motora é estomatopônica, a parte sensitiva, estésica e somatoestesia, certo? Que é a parte de captação de várias sensações, de percepções de sensações, que é um dos componentes funcionais do sistema estomatognático, ok? Bom, a gente tem também, em relação ao nervo intermédio, pessoal, havia a aferente somática geral, a eferente visceral geral, que faz parte do sistema nervoso autônomo parasimpático, tem por funções inervar a glândula lacrimal, a função de glândula salivar, né, submandibular e sublingual. Pessoal, não confundir com a sensibilidade, com dor, que é captada, né, pelo nervo lingual do ramo mandibular, tá? O nervo lingual, ele capta uma inervação sensitiva da glândula sublingual, das glândulas sublinguais e submandibular. Agora, a parte da secreção da sublingual e da submandibular é feita pelo nervo intermédio, do nervo facial. Se houver lesão nesse nervo, a parte da secreção salivar vai ficar comprometida. Então, a gente compromete a fase inicial do processo digestório, da fase oral do processo digestório, por lesar o nervo intermédio, certo? Daí a importância de se conhecer essa ramificação do nervo facial e de se conhecer a função dele também, ok? Bom, pessoal, de uma maneira bastante tranquila, eu coloquei no material para vocês aí as principais ramificações do nervo facial, do sétimo par de nervo craniano. A gente tem um nervo intermédio, recebendo por meio do nervo petroso maior informações da glândula lacrimal, das glândulas da mucosa nasal e de calículos gustatórios localizados no palato mole, certo? Então, ele capta informações, ele conduz informações captadas por receptores presentes nessa estrutura, tá? Da mucosa nasal, da glândula lacrimal e dos calículos gustatórios do palato mole, vai levar por meio do nervo petroso maior até o nervo intermédio para ele ser devidamente processado lá no tronco encefálico, certo? A gente tem também por meio do nervo da corda do tímpano, que é um nervo aferente que faz parte do nervo facial. Ele vai captar informações dos 2/3 anteriores da língua, das glândulas sublinguais e submandibulares, certo? Por meio do gânglio submandibular, levar essas informações captadas por essas estruturas. A gente tem também as ramificações motoras do nervo facial. As ramificações motoras do nervo facial é muito simples, são 5. A gente tem o nervo temporal, a gente tem o nervo zigomático, bucal, marginal da mandíbula e o cervical, que se distribuem de forma motora, que são as eferentes viscerais gerais, para os músculos da mímica. Então, não esquecer dessas ramificações distais da parte motora do nervo facial. O temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervical, certo? Bom, a gente tem também do nervo facial uma ramificação que é o nervo estapédio, que vai inervar lá o músculo estapédio que está presente lá no estribo. O menor ossículo que a gente tem, o menor osso que a gente tem no corpo humano, é um ossículo, que ele vai controlar o grau de vibração que vai chegar lá no ouvido interno do indivíduo. Então, se houver lesão nesse nervo, pessoal, por um procedimento odontológico qualquer, o indivíduo vai ter uma hiperacusia, ou seja, ele vai ser extremamente sensível a sons que normalmente ele não era. Então, é extremamente importante se ater a essas subdivisões do nervo facial e preservar essas estruturas, porque é muito fácil lesar o nervo facial, muito fácil mesmo, principalmente esses componentes motores, ok? A gente tem também, né, uma parte
uma parte sensitiva que emerge do forame estilomastoide e acompanha, juntamente com o nervo vago, uma parte do nervo facial lá para a orelha externa. Sim, a parte da orelha externa, e não o ouvido interno. Sim, a orelha externa, aquela parte do pavilhão auditivo, responsáveis por captação de informações somáticas gerais desse pavilhão auditivo. Temperatura, pressão, enfim, ok? Bom, então essas eram as considerações que a gente tinha para fazer acerca do nervo facial. E no material eu coloquei para vocês, só ratificando, a gente vai bater sempre nessa tecla, sobre a inervação da língua. A inervação da língua, pessoal, ele depende da função de 4 nervos cranianos. A gente tem o nervo trigêmeo, respondendo pela sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua. A gente tem o nervo facial, que responde pela sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua. A gente tem o glossofaríngeo, que a gente vai falar numa aula subsequente, que é o nono par de nervo craniano, que é responsável pela sensibilidade geral e gustativa do terço posterior da língua. E a gente tem o hipoglosso, que é responsável pela motricidade da língua. Ele é responsável pela inervação da musculatura intrínseca e extrínseca da língua, exceto o nervo palatoglosso, que fica a cargo do glossofaríngeo, certo? Então é extremamente importante saber sobre a inervação da aferente geral e especial da língua e os 4 nervos cranianos responsáveis por essa inervação, por esse processo. E eu coloquei no final do material de suporte para vocês, pessoal, um quadro resumo destacando a função principalmente do 7º par e do 9º par em relação às aferências somáticas geral e especial da língua. E destacando também a parte do 10º par de nervo craniano, o nervo vago, que ele não tem uma função gustatória ou somática geral na língua, mas sim de estruturas da raiz da língua, do palato mole, certo? Dos pilares do arco palatoglosso e palatofaríngeo, certo? Então é extremamente da epiglote, que fica a cargo do nervo vago. É extremamente importante nos reflexos de vômito, por exemplo, captação de informações gustatórias do palato mole, que fica a cargo por exemplo, do facial, juntamente com o nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano. Então é importante vocês pegar essas informações funcionais desses principais pares de nervos cranianos, não só da estrutura da língua, mas das estruturas da cavidade oral, que é uma estrutura componente do sistema estomatognático, essa cavidade oral, ok? Bom, nessa primeira parte é o que eu tinha para falar para vocês, tá, pessoal? A gente, na próxima aula, vai destacar as funções do 9º, do 10º, 11º e 12º par de nervo craniano, e está sendo preparado também um estudo dirigido e uma atividade avaliativa, onde a gente vai correlacionar todas essas informações funcionais dos principais pares de nervos cranianos com o sistema estomatognático e com as principais vias aferentes, tá? Então, como eu disse logo no início da aula, é importante a gente fazer essa divisão, né, didática para a gente poder estar de uma maneira fracionada, destacando as funções de cada um desses elementos para depois a gente poder correlacioná-los, certo? Bom, pessoal, então é isso. A gente vai dar uma pausa aqui para a gente poder estar dando continuidade à análise funcional dos outros pares de nervos cranianos que têm relevância para a odontologia, ok? Até a próxima.